Agora, Boa tarde, professora. tudo ótimo. Tudo bem também, que ótimo. Já viu uma autoclave aí atrás, já combinando com o tema de hoje. Não sei se você sabe, Guilherme, aqui eu tenho um estúdio na minha casa próprio para aulas online. Então, Nossa, que fantástico. olha aqui, eu vou dar uma olhadinha para você aproveitar que a gente ainda está, ó, tá vendo Vamos aqui conhecer. o processo Que de legal. um fluxo unidirecional que começa lá com a área suja, né? E a gente vai fazendo todo o Sim, tratamento de artigos, né? Com essa bancada é toda de Corian, né? Que é um material específico para isso. A gente tem olha só que legal. umas prateleiras que você puxa, tá vendo? Então, esse Ah, sim. então todo esse Poxa, professora, para auxiliar aí no processo de embalagem na seladora, essa prateleira? para aproveitar. Eu coloquei algumas coisas aqui também para ajudar a ver. Eu deixei ali um livro que é sobre controle de infecção, que é sobre o assunto. E por incrível Legal. que pareça, esse foi um livro que eu coordenei a tradução para o português. E por incrível que pareça, tem um vírus que parece um coronavírus na capa. Olha só, caramba, que coincidência. Mais legal. O pessoal tá entrando aqui, tá batendo às 16 horas. Deixa eu já iniciar oficialmente a live. Tá. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Guilherme França, eu faço parte do quadro da Dental Gutierre e nesse momento muito difícil, porém muito necessário, né, para que a gente não minimize ao máximo possível as mortes pelo novo coronavírus, vamos tentar trazer aqui conteúdos para vocês que sejam proveitosos, né? Então, tentar aproveitar esse tempo que estamos em casa da melhor forma possível. E hoje, estamos aqui com uma ilustre presença, uma presença muito especial da professora Liliana Donatelli. A professora ela é consultora em biossegurança pela Cristófoli, é bióloga e mestre em saúde coletiva. Me corrija se eu estiver errado, professora. Fique à vontade para se apresentar. Não, tá certinho. Basicamente é isso mesmo, né? A gente faz bastante coisa, mas isso daí é o principal mesmo. Eu estou Que na legal. há muito tempo e a gente está com o projeto Biossegurança em Odontologia desde 2001, são quase 20 anos, né, que a gente vem falando sobre biossegurança e investindo em biossegurança, bastante à Certo. frente do tempo, né? E eu acho que isso foi uma visão muito importante da Cristófoli de fazer todo esse investimento, que são quase Sim. 20 anos aí investindo em biossegurança, porque muitas vezes uma aplicação que é difícil de você enxergar o resultado, né? Porque a gente vem É, a essas palestras gratuitamente, desenvolvendo material, né? Eu tenho ido para os Estados Unidos, eu tenho ido há 10 anos frequentando os cursos da USAP, que é uma organização voltada para o controle de infecção e odontologia, da qual, nossa, que legal. né? Então, assim, são muitos anos falando sobre esse assunto. A gente gostaria muito que a biossegurança tivesse, assim, uma penetração maior, mas não que fosse desse jeito, né? Mas a gente Né? Numa situação que fosse um pouquinho diferente. fosse uma situação diferente, né? Mas a gente vai, É, com certeza, aproveitar essa oportunidade para reforçar algumas coisas e mudar algumas coisas, dar algumas orientações nesse momento que é tão difícil, não só para os dentistas, mas para a sociedade em geral. Então, a gente está aqui para sim, com ajudar, certeza. lembrando que tem muitas coisas que a gente está aprendendo no caminho, porque o vírus ele é novo. Então, ele tem desafiado a Certo. ciência, né? E a gente também está aprendendo muito ao longo do caminho. Antes de começar essa live, eu estava assistindo um webinar com pessoas da USAP. Então, assim, a gente está trabalhando muito, estudando muito, lendo tudo que aparece e a gente também não consegue ler tudo que está sendo publicado. A gente está se empenhando Sim, ao máximo para trazer sempre uma informação baseada em evidência e não naquilo que só que a gente acha. Porque, claro, a gente quer trazer todas as respostas. Eu até mandei para você, né, Guilherme, antes da gente começar essa live, uma série de perguntas que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão ansiosas, estão loucas para voltar a sim, trabalhar, estão experimentando dificuldades muito grandes, né, com a falta de suprimentos, de EPIs. Mas é, eu acredito que a gente vai poder dar algumas orientações, não só para esse momento atual, para orientar vocês a atender as emergências, que é a conduta que a gente espera dos dentistas, né, não só da sociedade em geral, com esse isolamento social, e restringir realmente as atividades
essenciais. Claro que a odontologia ela é essencial, mas nesse momento, as emergências, né? Uma coisa que eu queria Sim. colocar aqui de uma maneira assim, dar um recado para você. É. E isso é uma coisa que a gente vai levar não só nesse tempo, né? Para a vida toda, né, professora? Porque a biossegurança, o cuidado que a gente tem que ter dentro do consultório com um paciente com outro, não é porque a gente está numa situação crítica hoje. Eu acho que a gente tem que tratar todo o paciente como se tivesse um risco sério de contaminação cruzada, né? Porque a gente se depara diariamente com situações de paciente omitindo informações, paciente às vezes que não sabe que tem alguma coisa de saúde ou contraído alguma doença. Então a gente tem que ter certo cuidado, né, no dia a dia. Exato. Isso daí é o que a gente chama de precauções padrão, que é o que a gente Sim, deveria fazer no dia a dia. Só que a gente tem que lembrar que hoje a gente está numa situação excepcional. Tá? sim, Então, com certeza. tem que ampliar aquilo que a gente chama de precauções padrão para precauções de contato e precauções de gotícula. E em algumas situações, por conta dos aerosóis, também tem se aventado essa possibilidade para essa situação. Por isso, por causa dessas incertezas, que a gente também orienta para que realmente os atendimentos hoje sejam restritos aos atendimentos de urgência. E por que a gente fala assim, ah, mas então é tão arriscado, né, para os dentistas fazerem atendimentos, por que atender? Justamente porque tem momentos que o paciente não está aguentando de dor. E você Sim, precisa, né, os profissionais de odontologia precisam tirar do sistema, né, esses pacientes do sistema hospitalar, esses pacientes que estão realmente com muita dor, né? Então, antes de eu começar a falar sobre os atendimentos de urgência, eu queria colocar para vocês que o documento que eu vou tratar agora, ele está disponível no blog Biossegurança, cujo endereço é www.cristofoli.com/biosseguranca, que não tem o C cedilha, né, da biossegurança. Ele está lá disponível certo. para todos, e esse documento, ele foi desenvolvido por um grupo que eu coordeno, que é convidado pela Cristófoli. São pessoas que não têm nada a ver com a Cristófoli. Eu coordeno junto com a Ângela Cristófoli, que é gerente de comercial e de marketing, que é responsável também por esse projeto Biossegurança em Odontologia, que nós convidamos experts para participar desse grupo e a gente vem há 4 anos trabalhando no desenvolvimento de documentos e estudando situações e nós já desenvolvendo uma série de documentos, em especial esse. Então, eu queria reconhecer esses profissionais e eu vou citá-los em ordem alfabética. Então, é Ana Clara Veiga Tipple, Andréa Gonçalves, Andréa Witzel, Ângela Ali Cecílio, Camila Pinelli, Camila Vieira Esteves, Eduardo Gonçalves, Fábio de Souza, Fernanda Göder, José Geraldo Conrado, Juliano Milanese de Almeida, Luziane Borges, Maria Cláudia Vieira Guimarães, Mauro Teixeira, Mônica Romero, Rafael Nóbrega Stipe, Rui Damelheim, Samir Najar, Sheila Correia, Soraya Marangoni e Vanessa Belíssimo Rodrigues. São professores de faculdade, são clínicos, ninguém ganha absolutamente nada. É um trabalho voluntário que as pessoas estudam para poder produzir documentos e a gente tem trabalhado muito e ganhado muito em termos de conhecimento. Tem sido realmente muito prazeroso, Olha só. muito desafiador. Poxa, professora, fica aqui então esse carinho especial para a senhora e para todos esses colegas que fazem esse trabalho excepcional e essencial para a gente, né? Porque a base científica é a nossa perna, é onde a gente se ancora para fazer os procedimentos clínicos, para tirar um pouco mais de conhecimento. Exatamente. E o que é bacana é que as pessoas têm um background diferente. Então, a gente tem, por exemplo, a doutora Ana Clara Tipo, que ela é enfermeira, ela é professora titular na Faculdade de Enfermagem de Goiânia, mas também ela dá aula na odontologia. Nós temos vários professores de universidades, da USP, da Unesp de Araraquara, Araçatuba, da USP de São Paulo, da USP de Bauru. Tem pessoas com um background de odontologia hospitalar, como a Vanessa Belíssimo Rodrigues, tem clínicos como o Mauro Teixeira, a Mônica Romero e a Maria Cláudia Guimarães, a Sheila, que está na Unidade Básica de Saúde, o Conrado, que é da Vigilância Sanitária, o Rafael, que é da Unicamp, são pessoas que têm uma história de vida diferente. O Fábio, que está lá no Nordeste, que é um
um influenciador digital também, como professor, tem um projeto específico para isso. Então, são pessoas que têm uma visão diferente e com especialidades muito distintas e que têm contribuído imensamente na produção desses documentos e para a gente trazer o que tem de mais novo, né, com relação à biossegurança dentro da odontologia. O grupo também Bacana. participa da USAP, que é essa que eu falei para você, que eu tenho ido nos Estados Unidos frequentar essas conferências anuais, né? O grupo faz parte da USAP como grupo, né? Isso é uma das coisas que a Cristófoli proporciona, que a gente acesse todo esse material, que é uma organização fantástica. E agora eu vou falar mais para vocês sobre esse documento, né? Então, a gente criou esse documento. Professora, Pois deixa eu não. interromper só um pouquinho rapidinho, porque a Maria, aqui no chat, ela está perguntando de novo para a gente repetir o endereço do blog que a senhora falou onde estaria esse documento. Corrija se estiver errado. É www.cristofoli.com/biosseguranca, porque não tem o C cedilha. É isso? Perfeitamente. Isso. Legal. Por acaso esquecer, é só colocar blog Biossegurança no Google que você vai encontrar, ou entrar no site da Cristófoli, que tem um link dentro do site que leva diretamente ao blog. Né? Maravilha, muito obrigado. Não tem problema. Legal. Então vamos lá. Então vamos lá. A minha proposta para a live, Guilherme, é a gente caminhar no documento, que naturalmente grande parte das perguntas vão sendo respondidas. Agora, você fica à vontade como administrador, se você quiser, à medida que a gente for falando, você dê uma olhada nas perguntas que vieram, você está recebendo outras perguntas, né? Para você me interromper aí nessa minha fala. Legal, professora. Tão pertinentes, que acho que talvez é uma dinâmica mais interessante. Tá legal? Sim, e eu tô vendo aqui, tem muita coisa legal que o pessoal já mandou, e o pessoal do chat aí também tá à vontade para mandar as perguntas, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. E você Maravilha. Tá vendo tudo isso, né? Então, legal, tô vendo tudo aqui. tá ótimo. Então, como eu falei para vocês, com o objetivo de orientarmos os profissionais para esse atendimento odontológico de urgência, nós fizemos algumas recomendações, né? Então, a primeira delas é você fazer uma comunicação eficiente com o paciente. É claro que nessa altura do campeonato todo mundo está sabendo que está todo mundo trabalhando home office e que os dentistas estão só atendendo as emergências, salvo em alguns lugares que estão atendendo de alguma forma. Eu tive algumas informações que tem alguns estados que voltaram de alguma maneira a esse atendimento. Mas vamos assumir que está todo mundo atendendo as emergências. Então, você tem que comunicar isso de uma maneira eficaz com o seu paciente, quer seja pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram ou Facebook. Né? Então, de qualquer forma, ou e-mail mesmo, você comunicar como é que ele pode falar com você no caso dele ter alguma emergência. Então, hoje, talvez alguns de vocês tenham recebido aí um comunicado meu dizendo que a gente ia ter essa live, a gente tem uma base de dados que a gente manda por e-mail, e eu recebi de alguns consultórios um e-mail automático com o telefone de todos os profissionais num caso de urgência. Então, as pessoas estão tendo realmente fazendo essa comunicação, que é importante para comunicar ao seu paciente como é que ele pode alcançar você, como é que ele pode falar com você se ele tiver dor, né? Então, aí a gente parte para a segunda etapa, para o que é uma triagem de urgência, né? Então, o profissional tem que fazer esse reconhecimento do que é uma urgência, o que pode ser acompanhado à distância e o que demanda que você vá ao consultório fazer esse atendimento. Então, a primeira coisa é você triar antecipadamente, não fazer essa triagem no consultório. Porque daí você já consegue separar uma parte desses pacientes e evitar que ele vá ao consultório. E, de novo, por que evitar? A gente não quer que ninguém se contagie. Lembrando que, como todo mundo sabe, os assintomáticos ou os pré-sintomáticos podem transmitir a doença. Então, esse é o grande objetivo nesse momento, não só de você, como tem sido bem propagado, né, da gente achatar essa curva para dar tempo do nosso sistema de saúde absorver os eventuais casos que necessitem de internação ou de um atendimento mais dedicado, vamos dizer assim, por internação hospitalar, quer seja
de média ou alta complexidade, ou mesmo de baixa complexidade, para a gente dar oportunidade do sistema dar conta, mas também evitar que os profissionais se infectem, se contagiem. Então, a Sim, ideia é proteger a todos. Então, primeiro você vai fazer uma triagem pelo telefone, ou utilizar todos os meios digitais que hoje a gente tem, que pode ser o WhatsApp, a pessoa manda uma fotografia do dente, né? Quantas vezes você deve ter recebido isso? bastante. Então, por exemplo, para segurança, a pessoa manda a fotografia da autoclave, manda a fotografia do pacote. Então, usar esse recurso para fazer essa triagem, né? Então, a E, pessoa... professora, é até engraçado porque as fotos é um recurso que a gente acaba não se dando um valor tão alto, né? Acaba sendo preferível o paciente realmente ir no consultório para a gente fazer um diagnóstico mais preciso, né? E hoje, como nunca, está sendo um recurso muito utilizado, né? É até bem utilizado, por não, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, a gente está numa situação de exceção, né? Sim, Então, isso é para ser utilizado numa situação de exceção, né? exato. Dia a dia. Claro que a gente quer que o paciente venha ao consultório, não que ele fique te mandando foto. Mas Sim. situação é o melhor que a gente pode fazer agora, ou até decidir se é o momento para ir para o consultório. Porque às vezes Uhum. é muito subjetivo o que, que a pessoa fala assim, estou muito inchada. O que, que é muito inchado? Para mim, para um dentista pode não ser muito inchado. Ele está acostumado a ver aquele inchado. Então, ele pode fazer uma avaliação diferente do muito inchado, né? Então, Sim, muitas vezes existe uma perspectiva pessoal que é diferente. Então, fazer essa triagem utilizando os meios tecnológicos é fundamental nesse momento para evitar a chegada desse paciente ao consultório, né? E também sim, fazer uma triagem até se ele não está infectado, né? Então, você pode fazer perguntas para ele, né? Então, se ele está com febre, se ele está com tosse, aquilo que a gente já sabe e tem escutado. E uma outra coisa que tem sido bastante falada, talvez nem todo mundo saiba, é a perda de olfato e paladar. Você já tinha ouvido sim. isso como um sintoma? Sim, professor, infelizmente eu tive pessoas do meu ciclo que contraíram Covid-19 e esse foi um sintoma em quase todos que eu conheci. Então, quase todos falaram, realmente eu perdi o paladar, perdi o olfato quase que por inteiro. E é muito interessante porque esse pode ser o único sintoma. Então, para Olha só, que não tem, eu tenho, inclusive, uma das pessoas que, do meu conhecimento, que foram confirmadas laboratorialmente com Covid, essa pessoa, inclusive, está grávida, foi o único sintoma que ela teve um mal-estar. Que o mal-estar é uma coisa muito subjetiva, né? Ainda mais para uhum. grávida, você pode ter mal-estar. Acaba sendo comum até, né? Acaba sendo bastante comum. Então, esse foi um sintoma que chamou atenção, né? E no fim ela teve realmente, mas graças a Deus não teve uma consequência maior, Menos mal, tá tudo em ordem. Mas que bom. é uma das perguntas que elas devem ser questionadas para a pessoa. Sim. Porque, Professora, eu vou pegar até um gancho aqui pois não, da Vieira. A Vieira ela mandou aqui se podemos usar a anamnese que a Dental Gutierrez disponibilizou. Vieira, pode ficar sim à vontade. A Dental Gutierrez disponibilizou algumas perguntinhas-chave para ver se o paciente tem algum sinal ou sintoma de Covid-19 para você fazer com o seu paciente, inclusive digitalmente, tá? Pode ficar à vontade sim. E é o que a professora está falando. Esses recursos digitais hoje estão sendo essenciais. sem dúvida. E a gente tem traduzido algumas coisas que são importantes, inclusive para fazer esse questionário antes da pessoa vir. De qualquer Isso forma, aí. né? Mesmo antes da emergência, mesmo que você vá atender, é importante fazer esse questionamento. Hoje, assistindo esse webinar que eu acabei de assistir, ela tocou num assunto muito importante, porque a gente pergunta assim: você teve febre? Né? Primeiro, o que a gente considera febre? Né? Tradicionalmente, acima de 37,8. Mas é claro, se a pessoa está com 37,5, também já é uma tensão. Um estado Mas febril, de certa forma. é 37,8, tá? Mas uma pergunta que é interessante você fazer também para o paciente é se ele
tomou algum remédio, como ibuprofeno, aspirina, novalgina, paracetamol, algum remédio que poderá também afetar a temperatura e tirar esse sintoma, que é o sintoma de febre, né? Então, é uma coisa bacana de você também perguntar nesse screening, né? Nessa anamnese anterior à pessoa vir ao consultório, né? Isso é legal. Exatamente. Tá? O que pode ser considerada uma emergência que demande um atendimento imediato? Claro que você, dentista, é a melhor pessoa para fazer esse entendimento, ainda mais conhecendo o seu paciente, tá? Mas, basicamente, muita dor. Uma dor que você não vai conseguir resolver pelo telefone. Não é só a pessoa tomar que vai passar. Então, é alguma coisa que é dor e que dependa da sua intervenção para tirar a dor. Ou alguma situação que a fratura de um dente que às vezes não está doendo, mas está machucando um tecido mole, né? Então, você tem aí uma série de situações que você vai avaliar para ver se aquilo realmente é uma situação de urgência e que não pode esperar. E aí cabe a você resolver, como profissional, se você vai... E é claro, vai depender do teu paciente. Então, você é a pessoa que é a melhor pessoa para decidir se aquele paciente precisa de uma intervenção ou não. Exatamente. Você decidiu que você vai atender o paciente, então você tem que já estar preparado antecipadamente para receber esse paciente, né? Então você tem que decidir quem é que vai estar lá, né? Então você, a sua auxiliar, e se você vai ter alguém na recepção ou não. Então você ter um mínimo de pessoas, mas ao mesmo tempo um número suficiente para te dar o melhor atendimento e a melhor logística para você realizar aquele atendimento, né? Para você não dar o atendimento para atender a porta. Que aí Exato, né? Já que vai atender, que você consiga suprir a necessidade do atendimento completo, né? Perfeitamente, exatamente. Então, tudo isso você tem que ter o discernimento e cada estrutura de clínica odontológica vai fazer o seu remanejamento e entender qual é essa estrutura básica. Mas uma coisa que é bem importante, primeiro é você ter um preparo para a equipe que vai receber essa pessoa, né? Então, assim, se você vai atender uma emergência, não fala, bom, já que eu vou atender hoje, eu vou botar todas as emergências na sala de espera. Não. Aí também não. Entender? Não, é assim, parece uma coisa lógica, que daí eu saio uma vez só de casa. Mas não é a melhor opção. Você tem que espaçar esses atendimentos, a gente já vai entender melhor o porquê disso. Legal. Mas, de um modo geral, na tua sala de espera, o que a gente espera de uma sala de espera? Você tem revista, máquina de café, você tem, às vezes, objetos de arte. Claro, vai depender, né, da estrutura e do tipo de cada clínica ou cada consultório odontológico. Mas todo mundo gosta de ter um enfeite, uma revista, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que tirar é tudo que for possível da sala de espera. Inclusive, diminuir o número de cadeiras, se for possível. Ou então você planejar. Você pode manter as cadeiras, mas você só vai atender um paciente de cada vez. Inclusive, uma das estratégias que nos Estados Unidos o pessoal tem adotado, a pessoa fica no carro. Você manda mensagem na hora que a pessoa pode entrar. Olha, e de certa forma é uma boa ideia, né? A pessoa fica um pouco isolada até a hora exata do atendimento. Então, assim, olha, você está autorizado a entrar. E isso vai depender da estrutura de cada um, gente. Porque Sim. você pode estar num edifício, você pode estar numa situação de rua. E, às vezes, a pessoa na rua está insegura porque não tem ninguém na rua. Então, tudo isso você tem que fazer uma avaliação de qual que é a melhor estratégia para você ter o menor número de pessoas na tua sala de espera. E é claro que a melhor estratégia é você agendar um paciente de cada vez e bem espaçado para que as pessoas não se acumulem na sala de espera. Sim, não corra nenhum risco, né? Você manter aqueles 2 metros, né? Ou se você tiver 2 pessoas ao mesmo tempo,
uma fica na sala de espera, outra fica no escritório. Então, assim, a gente tem que. É aquela que a gente fala, a gente tem que sair da caixa, a gente tem que mudar o jeito de pensar, sempre com o objetivo de ter o mínimo de pessoas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Especialmente se o Perfeito. lugar for com ar-condicionado, que é a maior realidade das pessoas. Mas não, a gente não vai ter uma grande preocupação com os aerossóis. O que é importante é você ter menos pessoas ao mesmo tempo, tá? Professora, Claro, se você puder, mais do melhor. posso. Pode terminar o raciocínio, desculpa. A manter o ambiente ventilado. É que a gente fala no ar-condicionado, porque assim, eu moro em Bauru, né? Aqui é um calor terrível. Putz, muito quente. Coisas que, assim, não dá para você não ter ar-condicionado, né? Então, assim, Legal. o que você precisa é você ver qual é a melhor estratégia para você gerenciar esse ventilado, né? Então, a melhor estratégia é você ter o menor número possível de pessoas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Fala, Guilherme. É isso aí. Eu ia até colocar uma questão aqui que chegou e é bem pertinente agora no ponto que a senhora tocou. Só respondendo o pessoal aqui do chat, alguns perguntaram se essa live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, vocês vão ter acesso depois, tá no Instagram da Dental Gutierrez, se eu não me engano no IGTV, mas depois o pessoal coloca certinho aí, tá? E perguntaram também se um paciente por hora é o suficiente, né? Vai depender muito do procedimento, acredito, professora. O que a senhora acha? Emergência vai depender da tua emergência. Às vezes uma emergência é tirar um ponto. Tirar um ponto não vai levar uma hora. Mas dependendo Sim. do que você vai fazer. Então, por isso que essa triagem prévia é muito importante, inclusive, para você programar a agenda. E isso vai depender muito da estrutura que cada consultório tem. Às vezes você tem uma sala só, clínica, então você não pode marcar um após o outro. Porque você vai agora fazer uma limpeza diferente daquela que a gente está acostumado a fazer, que a gente vai falar mais sobre isso. Legal. E voltando no ponto da climatização no consultório, chegou uma pergunta, né? Como fica essa questão da climatização, já que a orientação é para que nós tenhamos, né, um ambiente mais ventilado. Então, o ideal é realmente não utilizar o ar-condicionado ou utilizar, tentar, sei lá, de certa forma ventilado. O que a senhora acha nesse ponto? É complicado, a gente ainda não tem todas as respostas. A gente não sabe como é que vai ser depois. Inclusive, a gente não tem poucos trabalhos ainda sobre Professora, a senhora me ouve? O pessoal, pessoal, me responda aí no chat, por favor, se vocês ouvem a professora. Para mim aqui parou. E se vocês me ouvem também. Tá me ouvindo agora, professora? Não? Sem áudio. O pessoal tá falando que está sem áudio. Eu também não te ouço, professora. Só um minutinho. Professora? Não. Aí, só um minuto. Pessoal, tivemos um probleminha com o áudio da professora, só um minutinho. Estamos vendo se conseguimos voltar com o áudio dela. Enquanto isso, gente, recadinho rápido para o pessoal que está na live. A gente tem um presentinho para vocês que estão nos assistindo, tá?
É, já falo o presentinho para vocês. Deixa eu só me comunicar aqui com a professora. Eu vou tentar tirar. Vamos ver. Estou me comunicando aqui. Pessoal, quem está vendo a live aqui com a gente, com a live do Instagram da Dental Gutierrez, nós temos um presentinho para vocês. Tá ouvindo? Ótimo, professora. Agora estamos ouvindo. Professora, deixa eu só terminar de passar um recadinho. 2 segundinhos para ele, para o pessoal que está na live. Pessoal, então, presentinho para vocês que estão aqui nos assistindo e ficar até o final aí da live. Nós temos um presente especial para vocês que vai ser válido até amanhã. Então, fica aí que no final da live eu revelo para vocês e vocês podem usufruir aí até amanhã, tá bom? Professora, desculpa, conseguimos voltar aqui? Tá ótimo. Que bom que a gente conseguiu. Aí, agora estamos te ouvindo bem. Maravilha. O que a gente estava colocando antes da gente dar essa interrompida é na preparação da sala de espera, né? Então, a primeira coisa é a gente organizar essa chegada do paciente e remover tudo que for supérfluo da sala de espera. Embora, talvez, no futuro, a gente volte a algumas coisas. Mas, então, a gente tem que tirar as flores, os quadros, os objetos, Sim. A máquina de café, o bebedouro. Tudo isso tem que saber, né? Tudo pode ser possível foco de infecção, né? Né? De contágio. O que a gente pode deixar, né? O álcool gel, que é a primeira coisa que a gente deve oferecer quando a pessoa chegar, lenço de papel, né? Lixeira com pedal para a pessoa jogar fora, eventualmente, um papel que ela vai utilizar, máscara para o paciente e máscara, se tiver, por exemplo, enquanto ele não vai ser atendido, ele pode ficar com a máscara, né, até o momento dele ser atendido, e uma máscara para a recepcionista. A recepcionista Sim. precisa estar de máscara também. E isso é importante para ela e é importante para o paciente perceber que você também está tomando essas atitudes, porque isso protege a ele também. Né? Com certeza. Então, são detalhes. Uma outra coisa que uma pessoa... Isso não está no documento, tá? Eu vou só acrescentar, porque foi uma colega, uma pessoa que eu respeito muito, que é a Denise, que ela me mandou algumas sugestões. E uma sugestão que ela mandou, que eu achei super bacana, é você ter uma sacola de plástico para que a pessoa, ao chegar no seu consultório, coloque todas as coisas dela dentro dessa sacola de plástico. Por que Perfeito. Né? Olha que eu já sou uma pessoa ligada em biossegurança. Como tem coisas que a gente está aprendendo agora, né? Então, uma coisa que sempre me incomodou é a história da bolsa, né? Eu nunca deixei que colocassem as coisas, por exemplo, em cima da minha cama. Eu nunca coloquei a minha bolsa em cima da minha cama, né? Então, assim, mas a bolsa, às vezes a gente chega da rua, coloca no carro, coloca em tudo quanto é lugar, e aí a pessoa vem com aquela bolsa da rua e coloca em cima da mesa, coloca em cima da cadeira, coloca em cima da bancada, coloca em cima do balcão de atendimento, da recepção. Então, hoje, a gente tem um mundo que a gente fica enxergando contaminado, né? Então, você tem uma bolsa Sim. plástica, que daí a pessoa leva para casa, ela faz o que ela quiser com essa sacola plástica. Uma sacola grandona, assim, de uma mais grossa, né? Então, isso é uma coisa interessante. Tem uma ao ar-condicionado, que eu acho que é uma coisa, uma ansiedade que todo mundo tem. Sim. Na sala de espera, né? Com um ambiente mais fechado. Professora, não te ouvimos.
De novo, não sei o que está acontecendo com as interrupções. Que estranho. Então, a gente volta outra vez. Então, vamos voltar para o ar-condicionado. Mas voltou. Que eu acho que todos têm com relação à ventilação. Se você tem uma janela com tela, né? Abra a janela e dá uma ventilada de vez em quando. O ar-condicionado é importante? Claro que é importante. Mas tem lugares que não tem janela, né? E que não tem como abrir janela. Eu estou em Bauru com uma epidemia de dengue também. Então, você abre a janela para ventilar, mas se você não tem tela, que é, na verdade, uma obrigação legal, mas é que como todo mundo usa ar-condicionado, às vezes não tem a janela com tela, deixa sempre fechada. Então, se você não tem a janela com tela, não abra, porque você pode entrar mosquito, né? Ou outras coisas. Então, se você não tiver a janela com tela, não abra, né? Então, assim, tem que fazer essa ventilação, mas a gente ainda não sabe muito bem como é que a gente vai lidar no futuro para melhorar a qualidade do ar dentro dos consultórios. Porque o ar-condicionado que a gente tem hoje, ele não promove uma troca de ar eficiente, né? Então, essa é uma zona que a gente vai precisar aprender. Então, no momento, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o ar-condicionado, abre a porta, que é para você poder circular esse ar da melhor maneira possível, e a gente ainda vai aprender, lembrando que a maior parte da transmissão desse vírus, pelo que se conhece hoje, a transmissão é por gotícula e é por contato. E é por contato e mucosa. Então, você não toca no coronavírus e infecta a sua mão e você adquire a doença. Você só vai adquirir a doença se você tocar com as suas mãos não higienizadas, contaminadas com os vírus, nas suas mucosas. Por isso, a grande importância de você higienizar tantas vezes a mão. Eu me policiei durante a nossa live, eu já toquei 3 vezes no meu rosto, acabou de tocar no seu. Eu também, acabei de coçar, é verdade. Né? Então, e eu tô numa neura de lavar a mão toda hora também, professora. É incrível. Toca umas 28 vezes durante 1 hora no rosto. É, né? É involuntário, né? É involuntário, a gente não consegue. Então, legal. Isso é importante. Então, a gente precisa lembrar que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E a transmissão por aerosol é uma delas. Então, existe uma evidência que isso pode acontecer. E, gente, isso é extremamente importante. Pode não ser importante num restaurante ou quando a gente está conversando. Mas em odontologia você tem uma produção imensa de aerossol. Daí a preocupação. Muda completamente de figura. Muda completamente de figura. Então, não é uma transmissão de aerosol de quando você vai ao supermercado. Você, como dentista, você está produzindo uma quantidade imensa de aerosol. Por isso, a preocupação. Tá? Professora, tocando nesse assunto, mais uma pergunta que é sobre esse ponto. Aquelas barreiras faciais que o pessoal está utilizando, alguns dentistas estão utilizando, também a senhora acha que ajudam de certa forma? Ou até aquela viseira também que alguns profissionais estão utilizando? Muito. A gente vai falar bastante sobre EPI, que eu acho que mudou, né, o que a gente usa normalmente, né? Então, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho essa pergunta, porque... Vamos segurar. Adiante, tá? Com certeza, beleza. Não, mas eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? Então, legal. A coisa que é importante, antes da gente começar o atendimento, como a gente já falou, cuidar da sala de espera, cuidar da área clínica. Na área clínica, a mesma coisa. A gente vai no consultório, você tem escova de dente, você tem, sei lá, enxaguatório bucal, tem um monte de equipamento. Agora, é nada. Então, tudo que você puder tirar de cima do seu balcão, você vai ter que tirar. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque quanto mais coisa você tem, mais coisa você vai precisar higienizar, colocar barreira. Né? Então, vamos deixar só o essencial para que você tenha um trabalho menor para você fazer essa descontaminação entre um paciente e outro. Tá? Então, perfeito. Você, se ater
né, ao necessário realmente. E Perfeito. focar com a higiene das mãos, que é uma coisa que a gente sempre falou, mas que agora tomou uma importância gigante. Então, tem os 5 momentos que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que são 5 momentos das higiene das mãos, mas é claro, você tem que transportar isso para o contexto odontológico, para quais são os momentos que você vai utilizar para fazer a higiene das mãos. Basicamente, antes do primeiro contato com o paciente, lembrando que quando você vai receber o paciente, então, por exemplo, o paciente ele chega, ele vai ser recebido pela auxiliar, né, ou pela recepcionista, e aí quando ele chega dentro do consultório, quem vai atender já vai estar totalmente paramentado. Isso vai talvez causar uma estranheza, mas acho que em tempos de Covid está todo mundo esperando um astronauta chegar, não vai ter tanto problema assim, porque é importante que você já esteja plenamente paramentado. Então, você já vai ter que ter feito a higiene das mãos e se paramentar. Então, a gente vai falar qual que vai ser o uso do equipamento de proteção individual que você vai utilizar, né? E esse Perfeito. equipamento de proteção individual, ele vai ser não só mais rigoroso, mas ele vai ser além daquilo que a gente recomenda normalmente para um atendimento quando a gente tem precauções padrão, né? Justamente para você evitar esse contato, porque você está expandindo as precauções além da precaução padrão, né? Sim. E hoje o exagero vai ser, de certa forma, um aliado na odontologia, né, professora? Se a gente... Menos, Mais ou menos? mais ou menos. Tem algum exagero que é importante, alguma precaução Certo. que é importante. Inclusive, teve uma pergunta de uma amiga muito querida que mandou para mim, que é a Débora Ayala, com relação ao uso daqueles macacões, né, de Ah, astronauta sim. pro Ebola, né? Então, assim, a recomendação hoje não é utilizar o macacão, porque um dos grandes problemas de você utilizar o macacão, vocês estão sabendo o que eu estou falando, aquele traje completo, né? Sim, sim, Tudo, né? O grande sim, problema é que ao você retirar aquela paramentação, você se contamina. sim. E tem que ter Entendi. cuidado naquilo que a gente vai usar. E às vezes você utilizar demais, você exaure não só os equipamentos de proteção individual, mas você exaure o profissional. E você Sim, entendi. dificulta esse pôr e tirar, e você acaba introduzindo um risco maior em vez de trazer um benefício. Entendi. Então vamos falar Bacana. o que a gente precisa usar, Vamos tá? lá. Colocados nessa ordem. A máscara, que a gente fala da PFF2 ou N95, que não é a máscara comum, porque se você for realizar qualquer procedimento que gere aerosol, quase Certo. tudo. Essa N95 é aquela que vem com o respirador? É um respirador, tá? Legal. E não vai gerar aerosol. Você tirar uma sutura. Quase que só. Porque Sim, a coisa que você vai fazer, mesmo que você vá fazer um exame, alguma coisa, você vai gerar aerosol. Muito difícil sim, você não gerar aerosol. Então, nesse momento, que não era uma recomendação comum você utilizar um respirador ou uma N95, né, uma PFF2, hoje a recomendação é utilizar em todos os procedimentos para todos os pacientes, mesmo para os pacientes que eles não sejam sintomáticos, porque eles poderão sim. estar contaminados, tá? Com certeza. Então, a máscara PFF2 com óculos... Professora, Sim. só aproveitando o gancho da máscara, muita gente está com uma dificuldade de adquirir máscaras em suas regiões. Foi até uma pergunta que chegou aqui para gente. E essas máscaras, algumas delas a gente pode esterilizar em autoclave e reutilizar, ou até a própria máscara de pano que o pessoal está fazendo uso normalmente na rua para uma alternativa, né, de segurança. Pode-se utilizar essa máscara na odontologia também e esterilizar? Como que funciona? Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Então, Certo.
São muitas perguntas e acho que está todo mundo muito Sim. ansioso com relação a isso. Então, primeiro, é só emergência. É uma das maneiras pelas quais você tem de usar melhor os seus recursos, inclusive para se proteger. Se você não tem máscara para usar, você não pode atender, Sim, porque senão você está se colocando em risco. Então, máscara de pano para a população em geral, ok. Para profissional da saúde, para odontologia, de jeito nenhum. certo. De jeito Maravilha. nenhum. Já Se você respondi numa das perguntas. não atender, você não atenda. Sim, Não atenda, tá? Dá para você esterilizar máscara na autoclave para você atender? Não. Não dá para você esterilizar máscara na autoclave. Nem a N95, nem a máscara cirúrgica. E a máscara de pano da população não justifica. A máscara para a população que é de pano, para a pessoa ir no supermercado, que eu prefiro que ela vá com a máscara de pano e com escudo, porque você é muito mais eficaz do que a máscara simplesmente, a gente já vai falar sobre isso, certo. não justifica você autoclavar. Então, Certo. nós não Perfeito. vamos autoclavar máscaras em nenhuma Maravilha. situação, tá? Então já fica a dica pro pessoal que as normas realmente a gente tem que utilizar, fazer o uso na odontologia de máscaras realmente descartáveis, correto? É isso, né? Tá? Maravilha. A gente vai indo por parte e por conta dessa falta de máscara, nós inclusive fizemos uma recomendação de você estender o uso da máscara N95. Porque Certo. qual o grande benefício dessa máscara? Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas o grande benefício é como ela sela em volta do seu rosto. Certo. O problema de uma máscara cirúrgica é que ela tem aquelas aberturinhas que ficam por aqui. Sim, na lateral fica meio aberto. Então, por isso que nesse documento a gente ampliou aquilo que você vai usar. Então, eu vou repetir o que você precisa usar, tá? Vamos lá, maravilha. Máscara PFF2 ou N95, óculos de proteção sobre os seus óculos de lente, ou você, se tiver... Aqui agora tá difícil, né? Mas às vezes tem óculos de proteção que você consegue colocar as lentes. Fazer de grau, né? Lente de grau. Então, você tem que colocar um óculos que cubra o seu óculos de proteção. Você vai colocar um protetor facial por cima disso. Você vai colocar um gorro e vai colocar um avental de manga comprida, de preferência impermeável ou com uma gramatura maior. E por cima disso a luva. A importância na hora que você vai colocar não é tão grande. O que você precisa é, antes de colocar a luva, você higienizar a sua mão. O Sim. mais importante é na hora de você tirar. E na hora de você tirar, a gente está pedindo que você higienize a sua mão em 3 momentos. Então, nós vamos fazer assim. Primeira coisa que você vai tirar é a luva. Como ela está muito contaminada, tirou a luva e removendo daquele modo. Inclusive, a gente tem um videozinho, depois se vocês quiserem olhar, tá lá no YouTube da Cristófoli, tá disponível. Maravilha. Para você tirar a luva sem você se contaminar, tá? Tirou Legal. a luva, higieniza a mão. Se tem talco, você tem que usar o pó, né? Você tem que higienizar com água e sabão. Se você está usando uma luva sem pó, você pode higienizar com álcool gel, que é mais fácil, se você tiver essa opção. Tirou a luva, higienizou a mão. Depois que você tirou a luva, você vai remover o avental impermeável, sempre por trás, procurando se contaminar o menos possível. Então, se você utilizar um avental que tem a botadura por trás, a chance de você se contaminar menor ao você retirar. Aí você tem que tirar o protetor facial, tá? Lembra que você está com gorro, protetor facial, óculos e a máscara. Então, você está com o protetor facial, tirou o protetor facial, tá? E aí você ainda está com óculos e a máscara. Tirou o óculos de proteção, sempre tirando por trás. Nunca tirar pela frente para você não se recontaminar. Por que é importante a ordem? Porque se você tirar o avental
depois que você tirou a máscara, quando você tira o avental, vem aerosol com vírus no seu rosto. Então, a máscara é a última coisa que você vai tirar. Certo. Então, tirou o óculos, né? Você higieniza as mãos de novo. E a última coisa que você vai tirar é a máscara. Sempre por trás e com o maior cuidado possível. Já já a gente vai falar de como guardar essa máscara se você precisar reutilizar. Show de bola, maravilha. Máscara, você vai higienizar as mãos outra vez, tá? Por que que a gente utiliza o escudo e o óculos de proteção e a máscara? Lembra que eu falei para você que a maior parte da contaminação é por gotícula? Sim. Então, a gotícula, ela vai ficar no escudo. E o escudo é um equipamento de proteção individual que você pode reutilizar. Que você vai lavar com água e sabão e você vai usar um desinfetante de médio nível, que poderá ser um hipoclorito, se é o que você tem disponível, pode ser um álcool 70 ou um álcool isopropílico 70%, tá? Então, são coisas que você pode utilizar de uma maneira racional e que vai ajudar você a proteger. Então, maravilha. normalmente a gente fala ou usa óculos de proteção ou usa o face shield, né? O escudo. Aqui não. Sim. A gente está pedindo, usa o óculos de proteção porque ele sela em volta do teu rosto. Sim. E usa o escudo. E usa a máscara. Então, você Perfeito. fala, Liana, não tenho uma PFF2, estou com emergência, preciso atender. Então, você vai utilizar todos os recursos que você tiver para minimizar o aerosol, vai usar a máscara cirúrgica e vai usar o escudo. Certo. Tá? Mas a melhor maravilha. opção é sempre você usar uma PFF2. Certo, maravilha. Então, Tá? professora, só recapitulando, os momentos, então, indicados nessa desparamentação do profissional, seriam, então, nos 3 momentos, né? O primeiro seria antes de qualquer contato com o paciente, né? Óbvio. Aí, depois, os 3 momentos na desparamentação, quando você tirar a luva, que vai ser a primeira coisa, né? Isso. Depois que você tirar todo o avental, a máscara, o óculos, antes de tirar a máscara. Guilherme, desculpa, vamos lá. Quando você vai lá, higienizar suas mãos 3 vezes na desparamentação. Certo. Quando você remove as luvas. Por quê? Porque a luva está muito contaminada e às vezes elas têm microporos que contaminaram sua mão. Então, imediatamente você já higieniza as mãos. Aí você tira o avental, tira o escudo, tira o óculos. Aí você lava a mão de novo. E por fim, depois que você tirar a máscara, você lava as mãos de novo ou higieniza com álcool. Perfeito. Maravilha. Legal? Perfeito, então. Agora ficou claro pro pessoal. Depois que tirou as luvas, depois que tirou o óculos e no final de tudo, depois que você tirou a máscara N95 ou PFF2. Maravilha. O N95 está faltando, tá? Certo. Então, o pessoal tem me perguntado, posso usar a PFF2S, que é uma máscara que a gente encontra não na dental, mas você encontra, às vezes, nas lojas de EPI para construção civil. É a certa? Não, não é a certa. Mas é melhor você usar essa do que você usar a máscara cirúrgica. Certo. Tá? Mas não esquece de usar o face shield. Tem gente que está usando a máscara PFF2, a máscara cirúrgica e o escudo. Isso é off-label, não está indicado pela Organização Mundial da Saúde, mas tem gente que está utilizando isso também. Mas tem coisas que estão sendo feitas não na melhor indicação das evidências científicas, mas é no momento de contingência em que certas coisas estão sendo feitas, porque é o que a gente chama de momento de guerra. Uma outra coisa muito importante que eu queria ressaltar aqui, Guilherme, é que enquanto você tiver no ambiente clínico, você tem que estar com a máscara N95. Certo. Então, você vai fazer essa desparamentação de preferência fora desse ambiente depois que esse paciente foi embora. E aí, você vai ter que desenvolver uma estratégia, porque isso não é normal. Eu não tenho um lugar para fazer isso, normalmente. Então, você tem que pensar
em qual que vai ser a sua estratégia para desparamentar. Às vezes, numa segunda sala clínica, você já tem um lugar para você, uma caixa plástica para você guardar a sua N95, que a gente já vai falar disso, e um local também para você colocar em cima de uma bandeja, alguma coisa assim, o face shield e o óculos para você, né, o escudo facial para você higienizar, né? E descartar Legal. que for EPI de uso único na lixeira de material contaminado, tá? Maravilha. Professora, a gente está batendo agora aqui quase 1 hora de live. Eu vou só encerrar essa live, senão o Instagram ele acaba encerrando automaticamente. Eu vou abrir uma nova live, que o papo tá extremamente bom e muito pertinente no momento que a gente está passando, né? Temos Legal. até bastante pessoas online. Eu vou encerrar, então, bem rapidinho e já inicio outra na sequência, tá bom? Legal. Pessoal, lembrando que nós temos um presentinho da Dental Gutierre para vocês que estão assistindo e vão ficar até o final da live. E no final eu revelo para vocês o que é certinho, que vocês vão poder utilizar até amanhã, tá bom? Então, fica aí. Entra de novo para a senhora também, hein, professora? Entra de novo, que eu já estou abrindo outra. Maravilha, professora. Tá. Vamos dar um tempinho que acho que o pessoal está entrando ainda, né? Isso, espera um minutinho. Legal, para o pessoal conseguir entrar de novo, né? Eu só vou retomar, então, na desparamentação, lembrando dos 3 momentos para higienizar as mãos, depois que tira as luvas, depois que tira os óculos e, finalmente, depois que tira a máscara. Lembrando Maravilha. que a máscara, ela deve ficar o tempo todo enquanto a pessoa estiver na sala. Porque lembra, a gente tem aerosol aí. Sim. Tirou ali, você pode contrair. Não é aerosol da pessoa que bateu um papinho. É daquele aerosolzão. Não adianta. Tá? Então, Perfeito. é uma das coisas que são importantes da gente lembrar. O aerosol não é o aerosol do bate-papo. É o aerosol do consultório odontológico que tem um outro nível de contaminação. Tá? Perfeito. Como eu estava comentando, né, antes da gente reiniciar, a máscara PFF2, normalmente, ela é de uso único. A recomendação da Organização Mundial da Saúde para aumentar a vida útil dessa máscara é sempre que for possível, em vez de você reutilizar, você estender o uso. O que é você estender o uso? Vamos supor que você tenha 2 pacientes para serem atendidos. Você desparamenta tudo, mas não tira a máscara. Fica de máscara. E aí você reutiliza, aí você reparamenta o resto e permanece com a máscara PFF2. Tá? Perfeito. Então, você está, na verdade, estendendo o uso por um período mais longo de tempo. E, aliás, eu acho que se você, mesmo que você vá precisar reutilizar amanhã, se você puder não tirar a máscara, é melhor. Porque o maior risco para o profissional da saúde é na hora que você tira a máscara, você contaminar o interior dela. Certo. Tá? Legal. Então, como é que a gente vai fazer para você reutilizar essa máscara? Então, a recomendação é você utilizar um recipiente plástico rígido, justamente para você poder colocar pelas alças e ela colocada assim, ó, porque ela é dura, né? Ela não é molinha igual a máscara cirúrgica. Então, você coloca ela dentro do pote, com as alças para cima. Então, em princípio, o que ficou dentro não está contaminado e só está contaminada a parte de fora e as alças. E você deixa ela dentro dessa recipiente plástico com a tampa furada, porque você não pode deixar ela úmida, porque senão ela perde a capacidade de filtrar. Então, lembra, é um lugar que está higienizado, você pode desinfetar esse recipiente, mas a máscara, lembra, ela está contaminada. Ela vai continuar contaminada do lado de fora. E você vai fazer o melhor de você para você não contaminar o lado de dentro da máscara para você colocar. Perfeito. Mas é o melhor que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer também é usar o escudo
para você limitar a contaminação da parte externa da máscara. Sim, Lembra vai disso? ajudar. É super importante. Agora, quando que você vai jogar fora essa máscara? Sempre que você sentir a presença de umidade, que tiver sujidade visível, que você não conseguir ou tiver dificuldade para respirar, tá? Ou que as alças não tiverem funcionais. Tem um vídeo super legal que o Fábio de Souza, que eu falei para vocês que ele é lá do Grupo Geração Biossegurança, sobre máscaras. São 2 vídeos, na verdade, que estão no perfil dele, que chama a Odontologia Biosegura. Eles estão também no blog da Cristófilo, a gente colocou esses vídeos lá também. Se alguém tiver dificuldade para encontrar, manda um e-mail para mim, é liliana@cristofoli.com, que eu mando o link para vocês assistam, para vocês entenderem a importância de você usar a máscara certa e por que de jeito nenhum usar e como colocar e como retirar a máscara PFF2. Para você tirar pelas alças, como você fazer o teste para ver se você está respirando bem. Tá? Isso é uma outra coisa que é importante, que a maior parte dos dentistas hoje aqui nunca usou uma máscara PFF2, É N95 uma na coisa vida. nova, né? Não sabe nem como é que ela é. É. E ela não é igual a outra máscara. Agora vai precisar aprender, com É uma certeza. coisa nova que a gente vai precisar. Fala, você queria fazer mais alguma Sim, professora, eu dei coisa, uma desativada aqui Guilherme? Me nos ajuda comentários, porque a a gente está com lembrar uma se a gente tem mais dificuldade. perguntas em relação. Ó, professora, vamos lá. Deixa eu aproveitar que a gente deu uma pausa, professora. Eu acho que a gente está com uma dificuldade na Se tiverem conexão. alguma pergunta, Deixa eu chamar a senhora novamente, porque tinha melhorado quando a gente entrou. Eu acabei de desativar os comentários. Eu vou te chamar novamente para ver se a gente melhora a conexão. Um minutinho, professora. voltou? Me ouve bem, professora? Voltou, legal. Maravilha. Professora, continuando nas máscaras, perguntaram aqui para a gente se é interessante a secretária fazer uso também da barreira, né, da viseira. A senhora acha que isso é necessário ou mais para o profissional que está fazendo o procedimento? Nós estamos falando da recepcionista ou nós estamos falando da auxiliar? Vamos falar das duas situações. Já pelo seu tom, eu já imaginei que a auxiliar talvez seja interessante, a recepcionista nem tanto. A auxiliar, ela tem que estar paramentada igualzinho o dentista, Perfeito. tá? Agora, a recepcionista, eu acho que vale a pena ela usar o escudo. Não vejo por que não usar, né? Legal. Maravilha. Ele é um equipamento de proteção individual que ele é reutilizável, você pode lavar, né? E higienizar, é uma coisa muito simples. E eu acho que não vai fazer mal. Talvez no futuro tudo isso a gente mude o que a gente está falando hoje, mas Sim. aqui você falou, algumas coisas eu acho que a gente pode, é preferível a gente pecar pelo excesso, desde que você não vá tirar isso do sistema de saúde. Você Sim. usar uma máscara, a população hoje usar uma máscara cirúrgica, que seria melhor, você tira de um médico, de um enfermeiro que não vai ter para usar. Sim. Né? Então, vamos usar a máscara de tecido e vamos usar o escudo facial. A recepcionista poderá usar o escudo facial e a máscara, que vai ser suficiente. Maravilha. Tá? É ótimo. Agora, a auxiliar que está no consultório, ela tem que estar paramentada igual ao dentista. Tá? Senão Perfeito. Sim, tá? com certeza. Perfeito. Professor, eu acho que sobre máscaras, é isso. O pessoal estava com muita dúvida sobre as máscaras em 95, que a senhora já explicou perfeitamente. E temos bastante dúvida aqui sobre os aventais, esterilização de aventais descartáveis, se é possível ou não, líquidos que a senhora prefere para fazer a limpeza nas superfícies. Vamos passar para os aventais? O que a senhora acha? A gente ainda está nos EPI, né? Então, eu acho que os aventais, você tem que. O ideal é você utilizar um avental descartável por atendimento. Se você não tem o descartável, você usa um de tecido e lava. Certo. Né?
não acho ideal usar o de tecido, mas ele tem que ser grosso, ele tem que ser impermeável. O que é o padrão é você usar um descartável impermeável e mais grosso, vamos dizer assim. Às vezes você não consegue impermeável, mas você consegue de uma gramatura maior, né? Então, o que é importante é que isso seja para atuação, não dá. Sim. De jeito nenhum. Aí é complicado. Tá? Aí é complicado. Então, legal. Então, e você lavar o avental de TNT, eu acho que é complicado, porque ele vai perder, vai alterar essa dele, né? Então, assim, não vejo como você vai reutilizar um avental descartável, avental de então. TNT. O ideal, realmente, no caso do avental, é utilizar um avental descartável a cada procedimento e, infelizmente, esse é o ideal mesmo para o paciente, para o dentista. Eu não falei, que eu acho que é bem importante a gente lembrar, é o uso do sapato fechado exclusivo para o consultório. Ah, sim, sim. Então, é uma coisa que pode parecer óbvio para muitos, mas esse sapato ele não pode ir para casa. E o ideal é que essa roupa que está embaixo do avental também não vá. Né? Então, assim, tira a tua roupa e você não vai com aquela roupa no transporte público ou mesmo no transporte que você vai para sua casa, né? Então, se você vai lavar o avental, isso tem que tudo ser lavado separado, né? Mesmo a roupa que você veio do consultório, lavar separada. Uma das coisas, uma estratégia que é legal de você fazer, até para uma segurança na própria lavagem, é usar a regra até de você já colocar direto num desinfetante antes de você começar a lavar, né? E aquilo que é descartável, você descartar, tá? Maravilha, então, perfeito. Interessantes. Com relação aos cuidados com a superfície, sempre eu coloquei que ou você usa as barreiras descartáveis nas superfícies clínicas, ou você desinfeta. Hoje a gente tem que aumentar isso. Então, na barreira, tirar, desinfetar e colocar a barreira nova. Uma dúvida que, até por conta daquelas tais das 3 horas, que está todo mundo falando daquele artigo do New England Journal of Medicine, né? Que fica no ar. Não é disso, hein, gente? Tá? Porque não tem isso é um estudo que foi feito em laboratório e não é um estudo. Professora, não te ouvimos. Tentar mais uma vez derrubar a senhora. Voltou? Voltou, professor, desculpa. Deve ser alguma instabilidade da internet, excesso de... Usando a internet acontece É isso. verdade, é verdade. Legal, Então, vamos lá. A história do aerosol, né? Então, que essa é uma pergunta que várias pessoas fizeram para mim. Quanto tempo eu marco entre um paciente e outro, né? Essa resposta a gente não tem, tá? Mas o que é lógico é que esse aerosol ele se deposite na superfície. Então, o que seria mais razoável é deixar um tempo. A gente não sabe que tempo que seria razoável para isso, mas pelo menos 1 hora. Mas a gente não tem, de novo, nenhum estudo que diga que 1 hora é suficiente. A gente sabe, pelo estudo que foi feito em laboratório, não foi numa situação clínica, é que o aerosol com o Covid ele fica 3 horas ali no ar, mas a gente não tem um estudo melhor para dizer isso. Então, ele vai se depositar. Então, o que seria o adequado, no meu ponto de vista, é você fazer a remoção dessa barreira e fazer essa limpeza depois, imediatamente antes de atender o outro paciente. Deu para entender? Sim. Que eu acho que seria o mais razoável. Então, Sim. o máximo de tempo que você puder fazer isso, é claro que você não vai deixar para o dia seguinte, né? Claro. Né? Você vai
limpar esse material antes de você ir embora. E Sim. antes de você atender o próximo paciente. Mas eu acho que o razoável é você esperar o máximo de tempo para você poder fazer essa limpeza. É contraintuitivo isso. Mas se você pensar que tem um aerosol ali, sempre a gente fala assim, acabou o atendimento, a gente limpa tudo e deixa tudo em ordem para não deixar os micro-organismos se reproduzirem. Mas a gente está falando aí para bactéria, mas agora a gente está falando para vírus. De Então, vírus é diferente. é diferente. Então, são certas coisas que a gente está acostumado a fazer de um jeito e não vai fazer de outro. É. Qual é o desinfetante que a gente vai usar? É aquele que tiver escrito nas instruções de uso que é um desinfetante de médio nível, tá? Então, ou um desinfetante de nível hospitalar. Nem todo quaternário de amônia você vai poder usar. Mas existem quaternários de amônia que eles têm essa capacidade de ter, porque eles têm uma química diferente aí, que ele é capaz de eliminar vírus, né? Envelopado, Certo. como no caso do Covid. Nos Estados Unidos, a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, que é quem regula esses saneantes lá, já tem uma lista dos materiais vendidos lá nos Estados Unidos que conseguem eliminar o vírus. Aqui no Brasil a gente não tem. O que é o normal? Álcool 70, isopropílico ou etílico e hipoclorito, né? Na concentração Professora, para desinfecção de médio nível. Mas lembra, você tem que lavar e você tem que desinfetar. perfeito. Então, você tem que fazer isso em 2 passos. Sempre com a técnica do mais limpo para o mais sujo, de dentro para fora, de cima para baixo. Para você ter Maravilha. um padrão de limpeza que seja adequado.